governo acaba de anunciar que vai ampliar sua proposta de reforma tributária. A decisão atende aos apelos dos governadores, especialmente quanto ao ICMS, o principal imposto de arrecadação dos estados. Para falar sobre o assunto, o Palavra Aberta recebe o deputado José Humberto, do PHS de Minas Gerais. Seja bem-vindo ao nosso programa, deputado. Como fica a reforma tributária a partir dessa abertura que o governo está prometendo? Por exemplo, o ICMS, o que é que os governadores querem? Uma arrecadação dos estados um pouco mais justa. Sim, primeiramente agradecer a Palavra Aberta, a TV Câmara, o espaço, cumprimentar a todos os nossos telespectadores, dizer da satisfação de estarmos aqui. Esse é um problema primordial para todos nós, especialmente para mim. Chego agora à Câmara sabendo depois de tantas tentativas frustradas de se realizar uma reforma fiscal e tributária, e nós ficamos pensando, será que ela realmente irá acontecer, sobretudo quando ela mexe com tantos interesses conflitantes, Eu espero que ela saia, espero que haja bom senso. De fato, nós temos que rever essa questão do Pacto Federativo. Hoje a União concentra a maior parte da arrecadação desse bolo tributário, praticamente 36% do produto interno bruto. E o senhor, como ex-prefeito, sabe bem o que é isso? Exatamente, nós sabemos o que é ser prefeito, sobretudo de uma prefeitura de um município não industrializado e que não está às beiras de uma hidrelétrica e nem tem mineração. Porque nós temos uma enorme distorção na partilha dos tributos. E nós não estamos falando apenas de recursos federais, nós estamos falando também da cota parte de ICMS. Então os municípios sofrem em dobro. Se os estados sofrem, os municípios sofrem ainda mais. Deputado José Humberto, o Ministério da Fazenda está exigindo, solicitando um acordo dos governadores em relação ao ICMS. O senhor acha isso possível? Eu acredito que tem que prevalecer um bom senso entre os governadores. Essa proposta fatiada, eu acredito que seja a única forma de fazer acontecer uma reforma tributária. Se nós formos avançar em todas as questões, no que se refere ao problema da regressividade, onde os mais pobres pagam mais. Se nós tivermos que resolver tudo numa questão só, por exemplo, a questão da partilha, nós não vamos conseguir fazer a reforma esperada pela população. Então, se o governo enviar para o Congresso pelo menos uma reforma que irá contemplar esse combate à guerra fiscal, mas que, contemplando o interesse dos governadores, também não se fixe apenas na questão do ICMS sobre exportação, mas também naquela questão das alíquotas interestaduais. Há uma proposta do governo de se cobrar no destino a parte da arrecadação do ICMS e não apenas na origem. Eu acredito que seja uma boa medida que vem, inclusive, ao encontro da solução daquele problema que se refere ao comércio eletrônico, que hoje o cidadão compra o produto e não sabe mais quem está lhe entregando, de onde é que vem essa nota fiscal. E hoje esse ICMS, quando você compra pela internet, o imposto é só para o estado que tem a página eletrônica e não para o comprador, não é isso? Exatamente. Então, com essa questão das facilidades tecnológicas, hoje ficou incontrolável. Então, eu acredito que seja uma proposta bastante viável, se houver o bom senso entre os governadores, que fique um resíduo na origem, que haja um tempo para adequação, porque nós não podemos mudar de uma hora de um exercício fiscal para outro, há que se ter um tempo de adequação, para que não se penalize os estados da forma como está acontecendo, a questão da responsabilidade fiscal nos orçamentos. E eu acho possível, se nós avançarmos nessa questão do ICMS, do combate à guerra fiscal e da desoneração da folha, eu acredito que nós já tenhamos dado o primeiro passo, embora muitos outros problemas ainda estarão existindo nessa questão dos impostos no Brasil. Deputado José Humberto, voltando à questão da guerra fiscal, o Supremo já considerou inconstitucional que um Estado individualmente cobre menos impostos do que o outro, que é isso que acontece hoje. Só que os governadores, o que eles querem é uma contrapartida para as perdas que virão, principalmente os governadores dos estados do Nordeste e do Norte, que é onde tem mais essa vivência. Sou até capaz de entender
que governadores dos estados menos desenvolvidos tenham lançado mão do expediente da guerra fiscal como única forma que eles tiveram em determinado momento, né, de promover o desenvolvimento. Mas o que significa de fato é que esse é um jogo em que a somatória é negativa. Ela nem ao menos se mantém os recursos arrecadados. Mas o senhor defende essa proposta deles, o senhor concorda de criar um fundo para possíveis Eu acredito perdas? simplesmente no seguinte, que desenvolvimento se faz com incentivos, com programas de desenvolvimento regionais. Não se trata de incentivar regiões, não se trata pela questão tributária. Nós precisamos criar um ambiente adequado para a livre competição entre as empresas. Nós precisamos criar regras estáveis. Então, uma política, uma legislação adequada e equilibrada, estável, é fundamental para esse desenvolvimento e para que as empresas tenham essa segurança para investimento. Nós não podemos, a todo momento, nós editamos praticamente 41 normas sobre tributação desde a votação da nossa Constituição Federal. Uma das maiores reclamações é exatamente compreender o sistema, essa complexidade do sistema. Qual seria uma medida efetiva para se simplificar o sistema tributário? Nós precisamos buscar nessa simplificação, né, e aí, sobre a forma de se chegar lá, nós temos que discutir exaustivamente, porque, de fato, o Estado precisa existir. Nós precisamos rever o Pacto Federativo, estabelecer as competências de União, Estado, municípios, porque hoje eu vejo que os municípios, por exemplo, assumiram cada vez responsabilidades maiores sem a contrapartida de uma melhor divisão. E os estados também, da mesma forma. No ano passado, a arrecadação tributária da União aumentou cerca de 18%, enquanto o Fundo de Participação dos Estados aumentou apenas 1,7%. Por isso que o Supremo considerou defasado. Exatamente, eu acredito, sinceramente, que o Supremo tem razão. O que eu lamento é que, mais uma vez, o Congresso deixe de fazer a sua parte, que é legislar, né, e nós tenhamos que estar esperando o Supremo fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer, porque não há um consenso, uma forma de dialogar. O governo mantém o seu status quo, né? Está muito cômodo, talvez, e eu acredito que nós tenhamos agora, e esse eu quero, inclusive, fazer um apelo, né, ao governo, ao executivo, à presidenta Dilma, lembrar das propostas, porque, de fato, nós precisamos dar um passo. O Brasil vai bem, mas o Brasil tem problemas estruturais que precisam ser resolvidos, né? E nós não vamos conseguir resolvê-los se nós não desamarrarmos essas questões da organização das nossas instituições. Esse é um papel que o Congresso tem que dar sua participação, mas que tem que haver um bom senso entre todos os atores, entre todos os entes federativos, entre empresários, entre trabalhadores, entre governos, né, e entre o setor privado, entre União, estados e municípios, para que realmente, avançando, nós possamos criar um cenário ideal para a geração de emprego, para desenvolvimento econômico e social. É assim que nós entendemos. E se tiver que ser uma reforma fatiada, que seja. Se nós tivermos começado a fazer, nós tivéssemos iniciado uma reforma fatiada há 20 anos atrás, ela já estaria pronta. Se discutiu várias vezes, em várias legislaturas, e não saiu do papel. Infelizmente, essas tentativas frustradas chegam a desanimar os nossos colegas deputados. Eu vejo que quando se fala em reforma tributária na casa, há um certo desânimo, né? E nós que chegamos agora, nós não podemos nos deixar abater por esse estado, por essa situação. Eu acho até que é dever dos que chegam à casa tentar provocar outra vez essas discussões. Estou otimista, né? Acreditando que o governo deve mandar uma proposta de reforma tributária. Chega no segundo semestre, não é isso? Eu espero que, pelo menos nessa virada, para que dê tempo de também o Senado apreciá-la. Né? Ainda esse ano, senhor? Ainda esse ano. Eu acredito que se o governo não enviar uma proposta de reforma fiscal tributária, mesmo que fatiada, ainda este ano, nós estaremos mais uma vez perdendo o bonde, porque nós já vimos esse filme antes, né? Então, fazemos um apelo ao governo, que é o único setor que pode realmente nos enviar essa proposta e fazer com que ela ande dentro da casa. Deputado José Humberto, um outro ponto que o governo não quer incluir na reforma tributária, mas que também
é um apelo dos governadores é a questão dos royalties do petróleo. Uma divisão mais equânime que se defende, principalmente no que vai começar agora, que é a exploração do pré-sal. Todos os estados querem participar dessa grande riqueza. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que isso é legítimo e necessário, né? Eu não posso conceber que um município, que um prefeito, que é responsável, por exemplo, por uma área tão fundamental para nós como a educação básica, né? Que um prefeito tenha uma arrecadação per capita de R$ 7.200, que acontece, de fato. Por exemplo, o município de Paulínia, em São Paulo, R$ 7.200 per capita, enquanto o seu vizinho tem R$ 300 per capita. Então, esse cidadão que mora na vizinha cidade de Paulínia, que culpa ele tem de ter nascido ou de morar no município onde não tem a distribuição do royalties? Eu acho que isso não é justo, eu acho que é uma responsabilidade, eu acho que tem que se fazer também isso dentro de uma escala ao longo do tempo para adaptação, né? Logicamente, mas em relação ao pré-sal eu sou radical. Essa mudança tem que ocorrer já. Essa riqueza é de todos. Essa riqueza é de todos, ela está longe do litoral. Os municípios que reclamam são os municípios de maior arrecadação, né? E nem sempre essa arrecadação tem significado, né? Uma educação de mais qualidade na saúde ou na segurança pública. Nós estamos vendo aí as últimas notícias, né? Então eu acredito que nós temos que ter o bom senso, distribuir essas riquezas com todo brasileiro. Senão o que nós vamos fazer com que cada brasileiro cada vez mais busque os grandes centros, as cidades industrializadas, ou os locais onde nós teremos refinarias ou poços de petróleo. Nós vamos todo mundo mudar para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, enfim. Eu não acredito que essa seja a melhor solução. Tem que ser uma Deputado José Humberto, mais... obrigada por sua presença. Nosso tempo acabou, mas o senhor volte outras vezes para falar sobre esse assunto. Muito e espero obrigado. Que o Congresso, com sucesso, vote finalmente essa reforma tão esperada por todos. É muito necessário, porque às vezes o cidadão não pensa que isso o afeta, mas afeta cada dia, né? O cidadão trabalha muito para pagar os impostos e paga sem ver, né? E nem sempre esses recursos são tão bem aplicados ou retornam em serviços de tanta qualidade assim. Muito obrigado a todos vocês, boa tarde. Obrigada. E você que nos acompanha, um abraço e até breve.